pastor Valdomiro falou ontem, após a fala da Lavínia, que também foi uma fala muito forte. Se nós não terminarmos, eles terminam. Se a nossa geração não terminar a pregação do Evangelho, essa geração que se levanta vai terminar. Porque, queridos, nós não temos tanto tempo mais neste mundo. Não temos tanto tempo mais. Então, obrigado, Vanessa. Obrigado. Bom dia. Vocês estão animados? Dizem que é uma alegria para a gente chegar, e alegria maior ainda quando estamos voltando para casa. Mas aguenta só mais um pouquinho que vamos até o meio-dia com as programações, as atividades dessa manhã. E eu espero que vocês aproveitem cada minuto, cada segundo do que nós vamos ter ainda no dia de hoje. Eu queria conversar com vocês um pouquinho por que fazemos o que fazemos. Você já parou para pensar, querido líder, por que você faz o que você faz na sua igreja? Por que você dedica tempo para ir dar estudos bíblicos? Por que você dedica tempo para participar de comissão de igreja? Por que você dedica tempo para fazer visitas nos lares daquelas pessoas, das famílias da sua igreja? Porque às vezes nós ligamos um piloto automático com as nossas atividades, inclusive nas espirituais, e nós esquecemos do porquê fazemos o que fazemos. Por que fazemos o que fazemos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A minha fala é uma fala trazendo algumas informações interessantes para vocês, importantes para vocês, do que nós estamos fazendo como associação nesses últimos anos. Afinal de contas, estamos com os principais líderes da igreja, e eu quero aproveitar os minutos que eu tenho para mostrar algumas coisas que nós estamos fazendo para nos ajudar a entender por que fazemos o que fazemos. Ok? Mateus capítulo 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então, incline a sua fronte mais uma vez e vamos orar. Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta. Queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Que neste momento se cale o homem e possamos ouvir a Tua voz. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 28, verso 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eu gosto muito desse texto. Porque esse texto mostra que em tudo aquilo que nós fazemos, existe alguém que prometeu que estaria ao nosso lado. Quando você está visitando alguém, uma família que está ali, quem sabe enlutada, quando você está visitando uma família que está sendo desfeita no aspecto do divórcio, você nunca pode esquecer que Jesus disse: eu vou estar com vocês, o quê? Todos os dias. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas esse mesmo Jesus que disse que você não estaria sozinho, ele disse em Mateus 24 que o Evangelho precisaria ser pregado a quem? A todo mundo, para testemunho de todas as nações. E então, o que você entende com todo mundo e com virá o fim? O que é o fim? A volta de Jesus. E o que é pregar o Evangelho em todo mundo? Nós ainda, como igreja, não penetramos todos os países. Temos cerca aí de 17, 15, dependendo do número que você busca na internet de países. Mas nós ainda temos que entrar em cerca de 15 países.
Pergunto para você, no dia que nós entrarmos nesses 15 países, tivermos uma família ali, adventista naquele país, ou uma igreja plantada naquele país, Jesus pode voltar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não basta uma igreja. Nós não podemos nos contentar na Associação Mineira Sul a dizer assim, hoje nós temos 305, 304 igrejas. Hoje nós já estamos presentes em quase 160 igrejas, municípios. Dos 300 e alguma coisa que é nossa responsabilidade, nós temos ainda 162 cidades que não têm presença adventista. Então, queridos líderes da Associação Mineira Sul, Jesus não pode voltar esse ano ainda. Porque senão ele estaria mentindo nesse texto. Claro que ele pode nos ajudar a entrar e a pregar nas 162 cidades este ano. Mas olhando estatisticamente falando, Jesus não pode voltar. Hein, Fábio? Não pode. Nós temos 162 cidades. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Eu poderia perguntar, nós estamos dentro de uma instituição, dentro de uma escola. Talvez você já fez essa pergunta e eu já fui questionado por alguns líderes. Por que construímos escolas? Será que na Associação Mineira Sul nós construímos essa escola simplesmente para ter um auditório, para treinar e capacitar líderes? Porque na Associação Mineira Sul nós não tínhamos até então um auditório que comportasse em torno de 700 pessoas. Vocês lembram dos nossos integrados nessa região? Era numa escola pública, numa quadra, e ainda algumas regiões vamos continuar sendo feito dessa forma. Por que construímos escolas? Nós construímos escolas porque nós precisamos ter igrejas disfarçadas de escolas para alcançar pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Hoje no nosso campo nós temos 4 escolas. E somos uma das regiões ou dos campos da nossa união de maior extensão geográfica. Nós temos 4 unidades escolares. No nosso campo caberia aí muitas unidades. Cadê o pessoal de Muriaé? Caberia uma escola em Muriaé? Cadê o pessoal de Viçosa? Caberia escola em Viçosa? Caberia escola em Ubá? Caberia escola em Poços de Caldas? Será que caberia escola em Itajubá? Eu só falei algumas. Nós temos nas 4 unidades hoje 200 professores e servidores. Nós temos 2.304 alunos. Esta instituição é um dos centros de influência mais poderosos que a igreja tem. Sabe por quê? Porque nós pegamos 2.304 alunos em fevereiro, colocamos dentro de uma sala de aula, ficamos com eles até ali para o dia 10, 15 de julho, depois retomamos no início de agosto e vamos com eles até dezembro. Ano passado, mesmo não podendo ficar fazendo pregação tão direta que nós fazemos, mas a gente precisa respeitar as leis, nós batizamos cerca de 60 e alguma coisa, 63, 68 pessoas, crianças, entre adultos e crianças. A educação tem uma meta para o próximo ano de 73, 74 batismos. Hoje nós temos 2.304 alunos que são potenciais de evangelismo. Cerca de 70% não são adventistas. Por que construímos escolas?
nós construímos escolas para cumprir o ID de Jesus. Nós construímos escolas para que nós tenhamos uma receita, um faturamento, que em 2021 era de 10 milhões. Em 2024, está projetado 18 milhões de faturamento em educação, amém? Quanto maior a rede educacional, quanto mais forte a rede educacional em um campo, mais potencial nós temos de pregar o Evangelho, de abrir novas unidades, de ter esse centro de influência em locais importantes. Nós construímos escolas, porque nós queremos igrejas disfarçadas de escola, para pregar o Evangelho e alcançar não só os 2.304 alunos, mas por trás dos 2.304 alunos, nós temos muitas famílias que estão no dia das mães, no dia dos pais, no dia dos avós, nas cantatas, ouvindo o capelão abrir a Bíblia, né, pastor Leandro? E pregar o Evangelho. Nós investimos em educação nesses 4 anos. Foram 17 milhões. Entre equipamentos, laboratório de tablets, estruturas físicas como essa, compra de terreno, porque nós acreditamos que se abrirmos escolas, nós pregamos o Evangelho e justificamos um pouco mais aquilo que fazemos porque fazemos. Por que nós abrimos ou construímos lojas? Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ir na loja ontem à noite? Amém. Se você não foi, por favor, passe no final do programa na loja. Ela estará aberta aqui embaixo para você conhecer a Aport Store. Nós construímos lojas com um propósito, porque nós queremos ter igrejas disfarçadas de quê? De loja. Mas olha para esse loja, não só como uma loja física aberta aqui. Olhe para ela como comportagem. Que antigamente a loja era conhecida como a loja dos céus. Não era assim, pastor Franco? Nós abrimos loja, construímos lojas, porque nós queremos ter uma porta aberta durante as 8 horas comerciais do dia, com pessoas entrando, podendo acessar literaturas que a igreja produz, alimentos que a igreja produz, porque nós temos indústrias de alimento como igreja. Não é para vender simplesmente alimentação, não é para faturarmos no meio comercial do alimento. Nós temos uma indústria de alimento, porque nós queremos ter uma igreja disfarçada de indústria, para pregar o Evangelho, para ensinar as pessoas a viver de forma mais saudável. Eu poderia perguntar ou dizer assim: por que construímos hospitais? Por que temos centros de tratamentos naturais? Porque nós queremos cumprir o ID de Jesus. Em cada escola, nós temos uma loja, nem que seja como feirões, né, professora? Nem que seja como feirões, mas em cada escola nós temos uma loja. E hoje a Aport é o novo nome da loja. A união, na nossa união, a parte de loja se chama Aport. Então, a Aport Store é essa loja como tem aqui, aberta ao público, vendendo didáticos, uniformes, super bom, bíblias, lição da escola sabatina. Mas dentro das escolas nós estamos abrindo as Aportes Life, que são as cantinas. E a partir do próximo ano, nossa intenção é que todas as cantinas estejam com esse formato, com essa visão do Aport Life, com produtos, com os lanches das crianças, com a nossa filosofia. Por que construímos lojas? Porque nós queremos ter igrejas disfarçadas de loja para pregar o Evangelho. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações. Escolas, lojas, estão tentando buscar ou atender o ID de Jesus. Em todos eles para ensinar. Porque Paulo, ao escrever para os Coríntios, ou melhor, o texto está errado aqui. É Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: fiz-me como fraco, para quê?
Fiz o que mais? Fiz-me tudo para todos. Para o quê? Vocês não tomaram café, não? Eu quero que vocês leiam esse texto com mais força para mim. É 1 Coríntios. Fiz-me como fraco. Entenda, querido corpo de ancianato, nós temos que fazer de fraco para alcançar fraco, de forte para alcançar forte. Temos que nos fazer de loja para alcançar pessoas, temos que nos fazer de professores para alcançar pessoas, temos que nos fazer de equipe de apoio, de diretor, de tesoureiro, de orientadores. Nós temos que nos fazer de tudo para alcançar um pouco, porque Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Quando você senta numa comissão de igreja e vai estruturar a compra de um terreno, ou a reforma de uma igreja, ou a construção de uma igreja, talvez alguém fale assim: para que construir igreja? Jesus está voltando. Teve uma igreja, ele estava conversando aqui, esse final de semana, com um de vocês. Falou assim: pastor, nós terminamos de reformar lá internamente a igreja, pintamos externamente, trocamos os bancos, mas teve líderes falando assim: para que comprar banco? Para que trocar o banco? Para que reformar a plataforma? Para que mexer no tanque batismal? A gente fica gastando dinheiro com tijolo. Nós temos que fazer de tudo para alcançar alguns. Tem pessoas, queridos, que não vão entrar nas nossas igrejas em alguns lugares. Você, querido líder, que está cuidando de um grupo, que está numa portinha de bar lá aberta, antigamente falava portinha de bar, né? Entenda, São Pedro, existem pessoas que não vão entrar na sua igreja, porque vai ter um preconceito da estrutura que você tem. Nós investimos nesses últimos 2 anos e meio que eu estou aqui, eu não consegui pegar os dados anteriores. Nós reformamos e construímos e concluímos 26 igrejas em 2 anos e meio, amém? Mas nós temos o nosso campo em torno, fora essas aqui, umas 60, 70 igrejas em construção e reforma. Não é, Eliana? Não tem lá? Cadê o Ângelo? Está terminando lá? Cadê o Carlos Eduardo? Está acontecendo lá também, Du? Está precisando de dinheiro. Por que fazemos o que fazemos? Aqui, coração, Sagrado Coração. Queridos, nós temos umas 60, 70 igrejas que estão em construção. Louvado seja Deus, mas nós temos 304 igrejas. E olha, a sua igreja pode ficar desse jeito como a central de Pouso Alegre. Amém ou misericórdia? Amém. A sua igreja pode também ficar como ficou o Rio do Peixe. Cadê o pessoal do Rio do Peixe? A sua igreja pode ficar também como Guaxupé. Olha a central de Guaxupé como era e como é. Olha como... Bom, Nova Resende aqui estava em construção já. Cadê o Lucas? Eles demoliram a igreja, que a igreja estava caindo. Queridos, olha como é que está aqui em Itajubá, lá no bairro de Medicina. Olha como ficou aqui Jardim Sion, nem é a última foto da fachada de Jardim Sion. A sua igreja também pode alcançar. Olha aqui uma cidade que foi plantada uma igreja. Cadê o Jean? Bênção, Jean, está aqui a igreja, Cachoeira de Minas. Olha São Mateus de Minas. Vocês já viram um chalé em igreja? Queridos, dá vontade de... Hein, Fábio? Dá vontade de ficar o tempo todo dentro da igreja ali. É linda essa igreja, linda, linda, linda. Olha a próxima inauguração aí de setembro. Olha como está e como pretende ficar ou próximo do que vai ser. Eliane diz que os arquitetos fazem assim umas imagens bem diferentes também, né? Cadê Dom Bosco? Eu quero ver Dom Bosco
esse ano mexendo nessa fachada. Queridos, Santa Rita está acontecendo, obrigado. Santa Rita, queridos, está avançando a obra, e tem tantos outros aqui, eu não teria tempo para estar mostrando todos os outros. Olha, Andradas, vai ser a maior igreja do nosso campo, 600 membros. Está lá, Miraí, eu não pude nem colocar aqui nas fotos, eu não coloquei, me perdoe, mas são tantas. Silvianópolis, Miraí foi inaugurada aqui, Silvianópolis, obrigado, Raquel. Queridos, nós investimos 6.400.000 em construções de igreja. Nós colocamos ano passado e esse ano já mais do que entrou de ofertas em construção de igreja, amém? Deus tem mandado recursos. Esse é o nosso quadro, o nosso mapa, aonde temos igrejas. Todo pontinho vermelho é uma igreja que nós ainda não colocamos um recurso. Mas percebe qual tem que ser a visão da administração da associação e da comissão que aprova os auxílios de construção? Eu não posso olhar apenas para a região leste, para a região sul, para a região centro-sul ou para a região... já falei todas. Nós ajudamos, nesses últimos 2 anos, 117 igrejas. Mas nós não conseguimos ajudar 188 igrejas ainda. E quer que eu fale para vocês? 80% dessas 188 precisa de ajuda. Nós compramos, nos últimos 2 anos e meio, nos últimos 3 anos, nós aumentamos o patrimônio da igreja em 5.796 metros quadrados em terrenos. Foram 13 terrenos adquiridos. Mais de 2.300.000 investido em aquisição de terrenos. Para quê? Para quê? Para cumprir o ide de Jesus e pregar o Evangelho. Portanto, ide e fazei discípulos. Queridos, nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder esse foco em construção de igreja, nós não podemos perder esse foco em construção de escola, nós não podemos perder esse foco em abertura de loja. Nós não construímos escolas nem abrimos loja para ganhar dinheiro, nós construímos escolas e abrimos lojas e construímos lojas para pregar o Evangelho, para alcançar pessoas para o reino dos céus. Nós investimos nos últimos 4 anos, ou 3 anos e alguma coisinha, nós investimos 12 milhões de reais em evangelismo. Em evangelismo, 12 milhões de reais. Isso aqui dentro está livro missionário, está 1 ano em missão, está missão Caleb, está materiais para as igrejas, está capacitação, está treinamento, está canal de Novo Tempo que nós pagamos aluguel de torre e tal. E tem uma cidade aí, não vou divulgar ainda, que está praticamente certo de termos um canal aberto da TV Novo Tempo ainda esse ano, amém? Nós estamos buscando investir recursos na frente missionária. Os dízimos, essa primeira colunazinha 11,34 embaixo, é 21, me perdoe não estar com 1 ano. Nós crescemos em relação a 20 para 21, 11,34% nos dízimos. Nós crescemos de 21 para 22, 14,98%. Crescemos de 22 para 23, 15,95%. E de 23 para 24 até o momento, nós crescemos apenas 6,51% em dízimos. Claro, existe um movimento, esse primeiro semestre foi um primeiro semestre difícil, não é só na Mineira Sul, isso está acontecendo no Brasil como um todo. Mas eu quero mostrar aqui para vocês que desse valor de dízimo que entrou no campo, a parte que fica na associação, 47,28% é o que nós investíamos na frente pastoral, nos pastores, nos distritos aqui do nosso campo. Nós abrimos em 2023 e 2024, em 23 saímos de 38 para 39, de 23 para 24 saímos para 44 distritos, amém? Deus proveu recursos para que nós pudéssemos abrir esses 6 distritos. E nós podemos ter hoje um pastor em Nova Resende cuidando daquela região. Podemos ter um pastor em Tocantins cuidando daquela região.
Podemos ter um pastor em Jardim Sion cuidando dessa região. Sabe, queridos, um pastor em Barbacena cuidando daquela região. Sabe, por que fazemos o que fazemos? Por que abrimos distritos? Porque nós temos pressa de ver Jesus voltar. Nós abrimos distritos porque nós queremos alcançar cidades que não têm presença adventista. Claro, quando o dízimo não cresce, a distância de valor investido nessa frente aumenta. Não é a abertura do distrito que impactou 62% dos dízimos em pastores, é que nós não crescemos como poderíamos ter crescido, como os outros anos ainda. Mas o ano não acabou. Lembra do testemunho como é que é o nome, Fado? Do diretor da escola lá de... André. Cadê o André? O André contou as bênçãos aqui ontem. E nós, como igreja, acreditamos piamente nisso. Eu não tenho dúvida que Deus vai mandar recursos ainda em 2024. Sabe por quê? Porque a obra é dele. A causa é dele. Nós estamos com um projeto diante de nós, que é em cada cidade uma igreja. Esse é o mapa da nossa união. Nós temos 162 cidades, estamos entrando em 15 cidades. Nós estamos investindo esse ano cerca de 1.800.000 para entrar nessas cidades. Nós temos 6 entidades envolvidas: a Associação Rio Sul, a Associação Rio Sul, a Associação Rio Fluminense, o Hospital Silvestre, FAD Minas, a ADRA, União Sudeste Brasileira. Estão somando forças com a gente aqui. E a Educação Adventista da Associação Mineira Sul, agora no segundo semestre, está entrando em mais uma cidade, amém? Sabe por quê? Porque depois de muitos anos, a educação na Mineira Sul, esse é o segundo ano que ela fecha com resultado positivo. Esse ano, vou falar bem baixinho para vocês, para os diretores, eles vão apoiar. Esse ano, a educação adventista está devolvendo o dízimo para a associação. Porque é uma empresa, e é uma empresa adventista, e se ela tem resultado, ela precisa devolver o dízimo, como você, empresário. Além da devolução do dízimo, ela está abrindo uma cidade, porque a educação entende que ela precisa cumprir o ID de Jesus. Mas nós temos 147 cidades que nós ainda não colocamos os pés. E para entrar nessas 147 cidades, se nós quiséssemos entrar em um ano, nós precisamos de 17,6 milhões de reais para colocar uma família missionária nessa cidade. Esse é o mapa do nosso campo, com as cidadezinhas vermelhas que nós ainda precisamos entrar. As azuis é as que nós estamos entrando agora. Para isso, como associação, nós estamos transformando o nosso antigo Catre, já digo como antigo, Vado, porque é antigo Catre, porque a partir de agora não é mais um centro de treinamento, é uma escola de formação de missionários para avançarmos nas 162 ou as 147 cidades que ainda não têm uma família pregando o Evangelho. Amém ou misericórdia? Amém, eu quero ver essa vibração de vocês, porque nós estamos empolgados, nós estamos colocando recursos no Capim Roxo, nós estamos melhorando as instalações, nós estamos criando um ambiente para aulas na parte dos 8 remédios naturais. Está aqui o doutor Guilherme com a Silvana, que estarão nos ajudando nesse projeto fantástico. Aqui são fotos ilustrativas de uma sala de aula que estamos preparando lá, a nossa entrada do Capim Roxo. É tão recente que eu não consigo nem trazer imagens dessas áreas de aulas práticas da área da saúde, dos 8 remédios naturais. Por que estamos construindo uma escola missionária? Ou para quê? Para enviar, ou melhor, para recebermos missionários voluntários, prepará-los e encaminhá-los para o campo missionário. A divisão sul-americana, ela recruta pastores, médicos, enfermeiros e manda para algumas regiões. Nós estamos recrutando missionários no nosso campo, que vai passar por um processo seletivo para a gente evitar alguns problemas, mas nós queremos enviar
para 162 cidades. Porque, queridos, o Evangelho precisa ser pregado a todos. O Evangelho precisa ser pregado a todos. E qual é o único meio que Deus escolheu para pregar o Evangelho? Vocês podem ler para mim? Leiam para mim, por favor. O único... Sabe o que é interessante nesse texto? Ela não fala assim, um dos meios, ela não fala isso. Ela não fala assim, um dos meios para avançar a pregação do Evangelho é abençoar pessoas com posses. Ela não fala que é um dos meios. Ela fala o quê? O único meio. Então entenda, queridos, o recurso para pregar o Evangelho vem das mãos das famílias da sua igreja. E às vezes nós ouvimos assim, não, o recurso para pregar o Evangelho vem da associação. O recurso que está na associação veio da igreja para pregar o Evangelho. Lembra da aula do pastor Fabiano aqui? Sobre a Casa do Tesouro? A Casa do Tesouro, ela não manda recurso para o membro mandar para a Casa do Tesouro. O membro manda para a Casa do Tesouro, esse recurso chega na Casa do Tesouro e ele volta em forma de pregação do Evangelho, de materiais, de capacitação, de treinamentos. E no nosso campo, nós temos tido aí, esse ano não está legal, mas a gente vinha crescendo e vamos crescer esse ano também. A linha de baixo, 21, nós tivemos um movimento forte aqui em várias igrejas, distritos, do GÉ. Então nós tivemos uma queda de membros pela limpeza da secretaria, mas nós temos crescido 3,75, 4,8, esse ano nós crescemos por enquanto 2,48, mas vamos chegar. Os dízimos vêm numa crescente em cima, que é a laranja, e a azul são as ofertas. Olha como é a entrada dos dízimos por região. Se você é da região sul, o roxinho é você, 26,8% dos dízimos que entram na seção Mineira Sul vem da sua região. A região centro-sul é a verde, 35,2%. A região leste, 17,15%. E a região central, 20,34%. Sabe que eu louvo a Deus nisso aqui? Que nós temos as regiões muito equilibradas. E se nós tivermos um problema econômico em uma região, as outras 3 regiões têm condições de ir sustentando. Deus é bom demais com a gente. Eu poderia trazer esse gráfico aqui por distritos, vocês iam ficar encantados. O maior distrito é 5%, o menor distrito é 1,3% de representatividade. De ofertas estão aqui, é quase a mesma percentual. Nós estamos trabalhando de forma muito forte o 7Me. Aqui são doadores do 7Me. Nós temos 21,42% dos membros utilizando o 7Me. Queridos, eu poderia perguntar aqui, quem tem dinheiro na carteira aqui? Poucas mãos levantariam. Porque o papel moeda está parando de circular. Então, por favor, divulguem o 7Me. Ele não é simplesmente um portal para devolução de dízimo e oferta. Ele não é apenas um portal para devolução de dízimo e oferta, é um portal para muitas coisas. Mas Deus inspirou alguém para abrir o 7Me no momento antes de entrar a pandemia. E durante a pandemia, muitas pessoas continuaram adorando a Deus financeiramente, porque tinham o 7Me. Essa é a distribuição financeira. 55% das entradas do nosso campo hoje acontecem nas salvas. E 44,7% já estão acontecendo pelo 7Me, amém? Queridos, quando acontece no 7Me, a transparência ela é de imediata, porque você recebe um recibo na hora no seu e-mail. O recurso já está no sistema disponível para a conferência geral, como o pastor Luiz Fabiano explicou ontem. E ele pode ser distribuído para as frentes missionárias, para as linhas a qual a igreja definiu. Aqui estão. 2,4% dos dízimos que entram na Associação Mineira Sul vão ou ficam na conferência geral. Lembra da aula do pastor Luiz Fabiano? Casa do Tesouro, tal. Fica na conferência geral. 8,6% fica na divisão sul-americana.
9% fica na União Sudeste Brasileira. 2,5% para Novo Tempo, 3,5% para FAD Minas e UNASP, 1% para o pastor Francis fazer o investimento e pregar o evangelho através da comportagem. 74% fica na Associação Mineira Sul para o ID de Jesus acontecer em nossa região. Com as ofertas, 100% das ofertas que acontecem no sábado, e todas elas estão especificadas aí, 60% fica na sua igreja. 20% vai para o campo missionário, 20% vai para a Associação Mineira Sul, e desses 20%, que agora são 100% na associação, 70% fica na associação, 18% vai para a união e 12% vai para a divisão. Porque nesses lugares também precisa construir igrejas. E a construção de igrejas não é com dízimo, é com ofertas. Porque nós somos uma igreja que não é o quê? Congregacionalista. O pastor Luiz Fabiano já explicou muito bem esse assunto para nós. Porque você é fiel aqui, porque essa distribuição acontece. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já se perguntou: como Jesus vai voltar? São tantas pessoas precisando saber do Evangelho, 3,4 bilhões de pessoas inalcançadas. Como elas saberão do Evangelho do Reino? Jesus falou em Mateus 24 que todas elas saberão. Toda tribo, língua e nação vai saber do Evangelho do Reino e então virá o fim. Como será que a pregação do Evangelho vai acontecer? Com certeza vai ter um elemento sobrenatural. Mas a Igreja Adventista também faz sua parte. Através de dízimos e ofertas em igrejas locais ao redor do mundo, a Igreja Adventista tira uma porcentagem e manda esses recursos para lugares difíceis de pregação do Evangelho. Eu sou Eduardo Bovo e eu estou aqui no Oriente Médio há 8 anos e meio com minha família. Hoje, a gente... Travou o vídeo, irmãos. É o Eduardo Bovo pregando, vamos ver. Fala, ó. Acho que não vai, Vado. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já se perguntou: bom, como Jesus vai voltar? Eduardo Bovo é um precisando missionário saber que do está há Evangelho. 8 anos no Oriente 3,4 Médio. bilhões de pessoas Ele, inalcançadas. a Evelyn, Como e elas lá saberão nasceu do 2 Evangelho do crianças. Reino? Eles têm 2 filhos hoje. Jesus falou em Mateus 24 que todas elas A saberão. Evelyn é filha do pastor Toda Volney, tribo, que foi tesoureiro da nossa língua e união nação aqui. vai saber Hoje eles do estão Evangelho do Reino, como então virá o fim. missionários Como será que a pregação do Evangelho vai no acontecer? Oriente Médio, há 8 Com certeza. anos, pregando o Evangelho. E nesse vídeo, ele fala assim: nós estamos aqui pregando porque vocês são fiéis aí, na Mineira Sul, na União Sudeste Brasileira, no Brasil, na Divisão Sul-Americana e na Conferência Geral. Queridos, nós precisamos pregar o Evangelho. Eu tenho certeza que, assim como eu, você já se perguntou: como Jesus vai voltar? São tantas pessoas precisando saber do Evangelho, 3,4 bilhões de pessoas inalcançadas. Como elas saberão do Evangelho do Reino? Jesus falou em Mateus 24 que todas elas saberão. Toda tribo, língua e nação vai saber do Evangelho do Reino e então virá o fim. Como será que a pregação do Evangelho vai acontecer? Com certeza vai ter um elemento sobrenatural. Mas a Igreja Adventista também faz sua parte. Através de dízimos e ofertas em igrejas locais ao redor do mundo, a Igreja Adventista tira uma porcentagem e manda esses recursos para lugares difíceis de pregação do Evangelho. Eu sou Eduardo Bovo e eu estou aqui no Oriente Médio há 8 anos e meio com minha família. Hoje, a gente tenta fazer evangelismo digital, usando a internet para propagar o Evangelho. Mas nada disso seria possível se não fosse essa porcentagem do dízimo de vocês, da igreja local, da igreja da Mineira Sul, da igreja da USEB, do Brasil, da Divisão Sul-Americana, da Conferência Geral, que vem para campos difíceis como o Oriente Médio e Norte da África. Se fôssemos depender dos menos de 7 mil membros aqui da União, não teríamos os ministérios que temos. Não alcançaríamos as pessoas que estamos alcançando. Não ouviríamos histórias de conversões de lugares tão difíceis de ouvir o Evangelho. É o dízimo e as ofertas de vocês
da igreja local que fazem com que o evangelho seja pregado em muitos lugares. Os recursos que são depositados na igreja local que possibilitam tantos missionários ao redor do mundo pregando o evangelho. Portanto, vocês também são missionários. Vocês também estão pregando o evangelho aqui no Oriente Médio e Norte da África. E por isso, eu agradeço muito. A fidelidade de vocês nos mantém aqui. Amém? Você viu o que ele falou? Vocês também são missionários, porque vocês são fiéis aí. Queridos, fidelidade é missão. Só que Satanás sabe que se o evangelho avançar e alcançar todas as pessoas, Jesus volta e o tempo dele acaba. E sabe qual é a arma poderosa que ele tem? Colocar o egoísmo no meu coração e no seu coração. Sabe, o mundo hoje diz para você que você é aquilo que você tem. E aí nós começamos a correr tanto atrás de coisas, que nós esquecemos do id. Nós esquecemos por que fazemos ou porque temos que fazer o que fazemos. E a gente passa a olhar para sonhos materiais aqui e esquecemos de sonhar com o reino eterno de Jesus. Sabe, até com coisas boas nós podemos ter o egoísmo. Claro, nós somos líderes aqui, a igreja de Varginha tem que pensar em Varginha para pregar o evangelho. A igreja de Pouso Alegre tem que pensar em Pouso Alegre para pregar o evangelho. A igreja de Andradas tem que pensar em Andradas para pregar o evangelho. De Muriaé tem que pensar em Muriaé para pregar o evangelho. Você tem que pensar no micro, na sua região. Mas você não pode tirar os olhos do macro, do todo. Porque você não pertence a uma igreja adventista de Muriaé. Você não pertence a uma igreja adventista de Alto Jequitibá, de Caparaó, de Extrema. Você não é membro de uma igreja adventista lá da sua cidade. Você é membro de uma igreja adventista mundial. E como igreja adventista mundial, você tem uma missão mundial, porque a missão de Jesus do ID não é só na sua cidade, mas é também na sua cidade e também no mundo. A lição da Escola Sabatina em 2018 trouxe um texto que marcou minha vida e eu carrego esse texto comigo. Se todos os cristãos devolvessem o dízimo honestamente, o resultado seria quase que inimaginável, simplesmente surpreendente, quase além da compreensão. Olha aqui para o pastor. Não é o tesoureiro que está falando agora. Não deixe o egoísmo tomar conta do seu coração e do coração da sua igreja. Não deixa. Por favor, não deixa. Sabe como ele entra? Quando você só pensa na sua igreja. Por favor. Você faz parte de algo maior. Você faz parte de algo maior. Não permita o inimigo falar assim: não, dê um dízimo só simbólico, para que o pastor e a comissão da igreja não te perturbe. Dá simbólico. Enquanto deveria ser de R$200, dá de 20. Quando deveria ser de R$1.000, dá de 100. Ninguém vai ficar te perturbando, ninguém sabe quanto você ganha. Se todo cristão, se todo adventista devolvesse o dízimo honestamente, nós veríamos resultados inimagináveis. Mas o problema é que nós pensamos que o recurso é nosso, e que ao pormos de parte uma porção do recurso que nós recebemos, está tudo certo.
Mas Ellen White diz em Mensagens aos Jovens assim: erram nisso, porém, tudo quanto possuímos é do... e lhe somos responsáveis pelo uso. No uso de cada centavo deve ser visto se amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que fazer? Eu estou falando para os principais líderes da igreja da Mineira Sul. O que fazer? Primeira coisa, você precisa ser fiel. Segunda coisa, você precisa levar a sua igreja a ser fiel. Por quê? Se nós cumprirmos o ID de Jesus e dermos o Evangelho ao mundo, ela diz, está nas nossas mãos abreviar a volta de Jesus. Você viu a seriedade desse texto? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Não é porque falta alguma catástrofe acontecer no mundo. Não é porque falta vir um outro coronavírus. Não é por isso. Jesus não voltou ainda por um motivo. O Evangelho não foi pregado em todas as cidades da Associação Mineira Sul. O Evangelho não foi pregado em todo o Oriente Médio. O Evangelho não alcançou todas as pessoas. É só por isso. Ah, nós temos que esperar os fins dos tempos. Nós já vivemos o tempo do fim desde 1844. Ellen White teve uma visão, e eu encerro aqui para orar com vocês, da 34ª Assembleia da Conferência Geral, 1901. E na visão ela via os líderes se abraçando, os membros leigos, os pastores, os presidentes da Conferência Geral. E ela é acordada pelo anjo, e o anjo fala assim, acorda. E ela fala, não é real? Não. Não aconteceu? Não. Não, mas era tão real para mim. Não aconteceu. Mas poderia ter sido a última Assembleia Geral da Igreja Adventista, em 1901. E ela fala, não foi, porque os líderes estão mais preocupados com seus interesses do que com os interesses de Deus. Eu quero perguntar para você, será que esse é o último concílio de ancianato da Associação Mineira Sul? Que o anjo não diga, poderia ter sido o último. Ela diz, se nós dermos o Evangelho ao mundo, nós apressamos a volta de Jesus. Meu apelo para você é esse: não permita que o egoísmo tome conta do seu coração, nem do coração da sua igreja, e se dedique a uma coisa: ir pregar o Evangelho, porque tudo que nós fazemos é para isso. Pai, aqui estão os anciãos e anciãs da tua igreja na Associação Mineira Sul. Aqui estamos nós, pastores e servidores da Associação Mineira Sul. Senhor, nós temos desafios gigantescos nas regiões que estamos. Cada igreja, cada cidade, cada bairro tem um desafio. Mas nos ajude, Pai, a olhar para a nossa região, mas para olharmos para a igreja como um todo. Porque na Mineira Sul temos 162 cidades, mas temos muito mais de 5 milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo que precisam ouvir do teu Evangelho. Usa esses teus líderes para mostrar isso para a igreja
e para não descansarem enquanto a última pessoa não ouvir da tua voz, do que o Senhor fez por elas. Porque assim, nós poderemos olhar para os céus e dizer: este é o Deus a quem aguardávamos. Senhor, não aguentamos muito mais. Nos ajude. Nos ajude a pregar o teu evangelho. É o que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.